Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wilton Menezes. Nós vamos aprender o que são os pronomes relativos. Aí a aula vai para as turmas do nono ano do município de Brejama de Deus. Vamos lá? Pronomes relativos. Pronome relativo é aquele que normalmente refere-se a um termo anterior, um antecedente, dentro de um enunciado, substituindo-o para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações, ou torná-la muito repetitiva. Por isso, o pronome relativo funciona como uma ligação entre duas sentenças, comumente aparecendo no início daquela que se liga à outra, né? Veja aí, pronome relativo já está dizendo, mantém uma relação com o termo anterior, o antecedente. Quais são os pronomes relativos? Os pronomes relativos podem ser variáveis ou invariáveis, isto é, sua forma pode sofrer flexões de gênero e número ou não. Os pronomes invariáveis são que, quem e onde. Sua forma sempre será essa, independentemente do contexto. Os pronomes variáveis são cujo, cuja, cujos, cujas, o qual, a qual, os quais, as quais, e quanto, quanta, quantos, quantas. Vamos lá? Veja um quadrinho aí dos pronomes relativos, variáveis e invariáveis. Variáveis, porque flexionam em gênero e número, masculino e feminino, singular, plural. O qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas. Olha aí os variáveis. Invariáveis, que, quem, onde. Vejam que a tabelinha está bem especificada aí, mostrando os pronomes variáveis e invariáveis. Vamos ver mais? Aí, os pronomes relativos. Pronome retoma a palavra que designa e o exemplo que, coisa, pessoa ou lugar. E o romance que Orwell escreveu. Que está se referindo a quem? Ao romance. Quem? Pessoa. Este é o líder a quem chamamos de o grande irmão. Quem? Refere-se a quem? O líder. O qual, os quais, qual, as quais. Coisa ou pessoa. Exemplo. Comprei o livro 1984, ao qual você se referiu. Ao qual está se referindo a quem? O livro. Onde? Lugar. O Brasil é um país onde reality shows fazem sucesso. Onde está se referindo ao lugar que é o Brasil. Cujo, cujos, cuja, cujas. Ser que possui algo. Orwell fala sobre cidadãos cujas vidas são controladas por partido. Cujas está flexionado aí, concordando com vidas. Tá, pessoal? Vamos ver mais exemplos aqui na frente. Características. Que, usado após preposições monossilábicas. Exemplos. Pessoa que conheço. Pessoa de que gosto. Vejam. Pessoa de que gosto. O que aí está depois da preposição de. Monossilábica. Não é isso? O qual, após preposições com uma ou mais sílabas. Exemplo. Agência para a qual enviei o documento. A qual está antecedida aí da preposição para, que tem duas sílabas. Não é isso, pessoal? Quem? Somente para pessoas ou coisas personificadas, né? Pessoas ou coisas personificadas. Exemplos. Ele é quem fugiu. O estudo foi quem o guiou. Quem está se referindo a quem? É o estudo, que foi personificado como guia aí. Não é verdade? Cujo, ideia de posse, não aceita artigo antes nem depois, concorda com o termo possuído. Exemplo, pai, cujas filhas estudam no exterior. Veja aí, cujas, concordando aí com as filhas, as possuídas, né? Pelo pai. Onde? Refere-se apenas ao lugar. A praça onde jogávamos será revitalizada. Onde? Refere-se à praça.
que é o lugar. Não é verdade? Muita atenção. É uma questão de atenção que para os usos aí dos pronomes, né? Com suas características. Mais à frente. Importante, em alguns gêneros textuais, como poemas, charges e tiras, a ambiguidade é um importante recurso expressivo, intencionalmente utilizado pelos autores. No entanto, quando ela cria dificuldades para a compreensão de uma mensagem que deveria ser clara para o interlocutor, é considerado uma falha e deve ser evitada. Vamos, por exemplo, eu estou elaborando uma questão, faço um enunciado da questão aí que ela contenha uma palavra que cause uma ambiguidade. Essa ambiguidade ela vai propiciar para vocês alunos, mais dificuldades no entendimento, causando dúvidas, né, gente? Então, por isso é tão importante evitarmos a ambiguidade. O que é a ambiguidade? Veja que o E ali faltou acento, mas foi o corte da tela, tá? Eu procurei o livro e a revista que perdi. Qual é a ambiguidade aí? Não se sabe se o livro e a revista foram perdidos ou apenas a revista. Veja a questão da ambiguidade, não é, gente? Muito interessante. A palavra que também pode ser conjunção integrante, gente. Não só pronome relativo. Eu pensei que ela ia embora. Veja, eu pensei a oração principal, que ela ia embora, a oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Ela inicia a oração subordinada substantiva, objetiva, direta, aí o que? Aí ele não faz função de pronome relativo, mas sim de uma conjunção integrante. Que, pronome relativo, esse é o homem que eu vi lá, o qual eu vi lá. Dica sempre que puder substituir que por o qual, a qual, os quais, as quais, ele é pronome relativo. Muito boa dica, né, gente? Pronome relativo regido de preposição. Este é o romance, eu aprovo o romance. Este é o romance que eu aprovo. Que, o romance. Né? Está se referindo ao romance. Mais embaixo. Este é o romance que eu falei desse romance. Este é o romance de que eu falei. Nesse caso, o verbo falar é transitivo indireto e exige a preposição a. Tá, gente? Emprego de cujo. Está no ar um reality show. A audiência do reality show é expressiva. Está no ar um reality show cuja audiência é expressiva. Cuidado. Está no ar um reality show que a audiência é expressiva. Embora, como na língua falada, esse tipo de construção não é aceito pela norma padrão, né, gente? Temos que usar o que e não cuja. Está errado, né? Bom é o livro cujo tema não envelhece. Bom são os livros cujos temas não envelhecem. Bom é o livro cuja história não envelhece. Bom são os livros cujas histórias não envelhecem. O pronome cujo deve concordar em gênero e número com a coisa possuída. Veja a estrutura: possuidor, mais pronome, cujo, cujos, cuja ou cujas, mais coisa ou coisas possuídas. Vejam que lá na frente eu já expliquei que cujo concorda em gênero e número com as coisas possuídas. Não é verdade? Emprego de onde? Onde apenas para substituir lugares. O Brasil é um país onde reality shows fazem sucesso. Além de onde, para indicar lugares, pode-se usar em que, no qual. O Brasil é o país em que reality shows fazem sucesso. O Brasil é um país no qual reality shows fazem sucesso. Vejam aí. Cuidado. Surpreende-me a ideia onde o escritor se baseou. De acordo com a norma culta, essa expressão deve ser evitada. Use. Surpreende-me a ideia na qual o escritor se baseou. Onde só é para lugares, não é, pessoal? Como já vimos. Só se refere a lugares. Só se usa com lugares. E mais nada. Tá ok? Fim, né, gente? Obrigado. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos. E não esqueçam, façam a sua parte. Fiquem em casa. Evitem aglomerações. Usem as máscaras quando precisarem sair.
Sempre lavem as mãos. Temos que fazer a nossa parte, senão vamos ficar por mais tempo em casa. Estamos